Mudar aqui. Sejam bem-vindos à nossa última aula do curso de Introdução ao Efeito Casimir. Foi uma longa semana, né? E estou muito feliz de estar aqui com vocês nessa nossa última aula. Deixa eu só botar para apresentar. Não. Vocês estão vendo a minha tela toda? Tá, full screen do slide. Tá? Então beleza. Em tela cheia. E agora que eu notei que eu não devia ter feito isso. Peraí, um segundo. Eu devia ter feito outra coisa. Ótimo, agora estamos certos. Então, sejam bem-vindos à nossa quinta aula. Ih, caramba, peraí, que o chat tá ótimo. Lembrando que vocês precisam colocar o nome no chat, o nome não, a arroba e a matrícula no chat para contabilizar a presença e ganhar o certificado. Vocês podem fazer isso durante a aula. Lembrando também, outra informação é que todas as informações sobre o nosso curso, né, assim como as gravações, como os slides, referências, estão tudo no meu site. O Guilherme coloca aí sempre no chat para vocês não perderem. E como hoje é a última aula, eu também vou enviar um e-mail para vocês com todas as informações sobre o curso, né, para vocês terem salvo no e-mail. E também, como surgiu, né, a ideia, e eu gostei, eu vou fazer um grupo no Telegram. E então, se você quiser entrar no grupo do Telegram, mesmo que você esteja só assistindo, né, o vídeo, né, posteriormente, só entrar em contato com a gente. E para entrar em contato com a gente é só mandar um e-mail, beleza? A ideia da aula de hoje é eu fazer um apanhado sobre o que a gente fez durante essa semana para apresentar o que seria a conhecida controvérsia Drude-Plasma. Eu dei uma palhinha na primeira aula sobre o que seria isso, né? Mas eu não falei na sua totalidade. E hoje eu tenho como objetivo da aula apresentar essa controvérsia para vocês, tá? E o que se tem feito sobre ela. Desde o início do curso, né, a gente está falando sobre como a existência de flutuações do campo eletromagnético fazem com que surja essa energia de ponto zero. E a alteração das condições de contorno dessas frequências possíveis, né, faz com que a gente surja interações, né? Então, a gente falou do efeito Casimir sendo a mudança, né, na condição de contorno quando você coloca duas placas. E a gente vem trabalhando, né, essa ideia, né, de como escrever a força de Casimir, a energia de Casimir, com uma outra abordagem, certo? O efeito Casimir é exatamente, né, a ideia de que você vai ter uma energia do vácuo quando você tem o caso livre e uma energia do vácuo quando você tem os seus objetos. E essas energias separadamente são infinitas, só que a diferença entre essas energias é finita e a gente chama de energia de Casimir. Beleza? A gente falou sobre um método que é bastante recente, vem sendo trabalhado por vários grupos, principalmente a gente sabe. É trabalhado muito pelo grupo da França e o grupo da Alemanha, que colabora com o nosso grupo. E esse formalismo de espalhamento tem várias vantagens, né? Ontem o Guilherme comentou sobre você poder, né, fazer uma aproximação quando você está falando da interação quando a gente está falando de uma aproximação de uma placa e um átomo, né? Mas a gente pode
interpretar, né, objetos tão arbitrários quanto for, e toda a informação que a gente precisa ter é como esses objetos respondem à interação de espalhamento com ondas eletromagnéticas, beleza? Então, a gente precisa dessa matriz, né, desses operadores de reflexão, que estão denominados aqui, né, por R1 e R2, e desses operadores de propagação, que são essas exponenciais. As exponenciais e os operadores, né, de reflexão vão depender da base, assim como o Guilherme falou, isso é uma coisa que depende explicitamente do seu problema. Então, cada problema vai precisar de uma base diferente e vai ter uma base conveniente. E também é possível fazer aproximações, beleza? A gente não comentou muito aqui, mas existe como você fazer aquele caso, né, do átomo com uma parede e ver como a inserção de perturbações nessa parede influencia na energia de interação entre esse átomo e essa parede, tá? Então, são coisas que dá para fazer e ficam bem mais simples se a gente está fazendo nesse formalismo de espalhamento. A gente comentou, né, ontem e antes de ontem. A gente comentou ontem e antes de ontem como a gente poderia escrever a energia e a força de Casimir quando a gente tem temperatura. A gente fez uma coisa que chamamos de rotação de Wick, certo? E essa rotação de Wick foi bastante natural para a gente poder reescrever a nossa integral em frequências reais nessas frequências imaginárias que são as frequências de Matsubara. E aí, a nossa integral vai virar uma soma sobre essas frequências por causa daquelas questões de você ter polos no eixo imaginário. Beleza? A gente também falou, né, sobre os limites de baixas temperaturas e altas temperaturas. O limite de baixas temperaturas fica alguma coisa desse tipo aqui, porque a baixas temperaturas você faz com que esse passo na soma se torne tão pequeno, mas tão pequeno que ele pode ser aproximado pela soma de Riemann à integral das frequências. E aí o passo vai ser dado por esse fator aqui, beleza? E aí quando a gente reescreve a energia, né, para nesse limite, acaba que a gente, obviamente, não tem, né, essa dependência com a temperatura, porque não faria sentido, porque a temperatura seria zero. E a gente tem a expressão bastante parecida, só que agora com a frequência integrando na frequência. Beleza? No limite de altas temperaturas, o que a gente vai ter? A gente vai ter o que o Guilherme comentou, né, sobre ser um limite também de você pegar apenas a contribuição da frequência nula da frequência zero de Matsubara, né? Então, ao pegar isso, você está pegando um limite quase estático, no jargão, né? Enfim. E para o caso de placas paralelas, a gente vai ter que esses coeficientes de reflexão aqui são os coeficientes de Fresnel que a gente obtém a partir das equações de Maxwell, reflexão especular, como, bem, a gente faz em, sei lá, Eletro 2 na graduação, tá bom? Larissa, Guilherme... Oi. Você me permite só um comentário nessa parte? Eu ia perguntar se você tem um comentário. Sincronizado. Uma coisa que eu não deixei muito claro ontem é que a gente pode entender esse limite como limite não dispersivo, né? É um limite em que as coisas não dependem mais da frequência e a gente pode entender isso como, em última instância, um regime eletrostático para os regimes de campo eletromagnético. Beleza? Frequência zero, o dominante, então os campos eles já não variam apreciavelmente no tempo. Beleza?
E aí, lembrando também que a frequência zero, o argumento, né, da gente usar somente a frequência zero é que essa exponencial vai dominar tão fortemente, né, que ela decai muito rapidamente antes das outras serem apreciáveis, as outras frequências de Matsubara. Tá bom? Então, vamos lá. Os coeficientes de Fresnel, eles são escritos dessa forma aqui. Existem várias formas de você escrever, né, esses coeficientes. Aqui a gente já está escrevendo em função das frequências imaginárias. Outra coisa que tem importante disso, dessa forma, né? Como é que você encontra os coeficientes de Fresnel? Os coeficientes de Fresnel são basicamente encontrados utilizando condições de contorno. Você impor continuidade, né, das condições de contorno, e você acaba conseguindo encontrar esses coeficientes de maneira bem simples. Aí tudo bem, vamos lá. Esses coeficientes de Fresnel aqui tá errado, não é só baixas frequências, não, é todas as frequências, mas tudo bem. O problema é quando a gente está falando de baixas frequências, mas tudo bem. Eu acho que eu fiz besteira, sabia? Eu acho que eu devia ter trocado a ordem aqui, mas tudo bem. Mas, enfim, o que eu queria falar aqui? O que eu queria falar aqui é que a baixas frequências, qual é o limite que a gente está fazendo? A gente está tomando o ômega, né? Ou o Qi indo a zero. E aí, a baixas frequências, você vai ter que os coeficientes de Fresnel, se você escolhe funções dielétricas diferentes, podem dar respostas diferentes. Isso eu já tinha falado. Vocês lembram? O ponto todo é que, se você tem Drude, o seu coeficiente de Fresnel vai tender a zero quando você coloca esse limite de baixas frequências. Enquanto se você tem o modelo de plasma, você tem que esse limite é -1. Para ambos os casos, o coeficiente de reflexão para a onda TM... vocês lembram o que é TE e TM? Ninguém? Isso, é o que eu escrevi aqui, né? Aqui estava faltando um plano, mas vamos lá. TE e TM é quando a gente está falando assim, né? A gente tem uma onda, isso, exatamente, transversal elétrico e transversal magnético. A gente tem uma onda que está se propagando, ela atinge uma superfície, aqui no caso um plano, e ela é refletida. O coeficiente de reflexão vai dar exatamente o quanto essa amplitude vai ser alterada quando a gente incide essa onda e ela reflete. E aí, TE e TM são polarizações possíveis dessas ondas eletromagnéticas, porque a gente está num ambiente 3D e aí a gente precisa descrever essas ondas, e as ondas as ondas eletromagnéticas no vácuo, elas são naturalmente transversas, certo? Esse TE e TM, esses coeficientes de reflexão, vão depender principalmente, né, do material no qual essa onda está incidindo. Porque essa onda, né, pode ser absorvida pelo material. Correto? E aí, beleza. Aí eu estou falando para vocês que o limite desses coeficientes, né, de reflexão TE e TM
o coeficiente de reflexão para a onda TE é diferente para modelo Drude e para modelo plasma. Beleza? Algum chute porque isso acontece, gente? Não, tudo bem. Tranquilo. Não, é só simplesmente tomar o limite inserindo essas funções dielétricas nesses coeficientes. E aí você insere essas funções dielétricas nos coeficientes e depois toma o limite do que se, o que for, indo a zero. Aqui teria que trocar, né? Teria que trocar esse epsilon aqui para frequência imaginária, antes de colocar aqui, porque aqui já está com frequência imaginária. Mas é só trocar, e aí vocês vão ver que se você leva esse que se a zero, você vai ter respostas diferentes para os coeficientes de reflexão. Tá bom? E no caso TM, você não tem isso, você vai ter só que o coeficiente de reflexão é 1. Aí, beleza. Então, a gente vai ter que o modelo de Drude, ele tende a baixas frequências para 0 e o modelo de plasma tende a baixas frequências para 1. Né? Então, por que a gente quer, né, a baixas frequências? Porque aqui na equação para a energia de Casimir, né, a gente tem o quê? A frequência zero. Então, a gente precisa desse limite quando o que se vai a zero. O que acontece, então, se a gente toma o modelo de Drude para os dois coeficientes de reflexão? Você vai ter zero aqui, certo? Então, no final das contas, você vai ter log de 1, beleza? Log de 1 é zero. E aí, então, você só vai ter a contribuição do quê? Da polarização TM, no caso de Drude. No caso de plasma, você vai ter a contribuição para as duas polarizações. Elas vão ser iguais? Elas vão ser iguais. Por quê? Porque o R1 e o R2 vão ser menos 1, então menos 1 é 1. Beleza? E aí você acaba que no final das contas, você vai ter o quê? Ó, vamos lá. Drude, a gente vai ter para as polarizações, né? A polarização, uma vai ser log de 1, a outra vai ser log de 1 menos E menos 2 capa N. Beleza? E aí, plasma, a gente vai ter log de 1 menos, certo? Mais log da mesma coisa aqui, porque a TM é a mesma coisa. Então, esse daqui TM, TM, TE, TE. Beleza? Então, significa, né, que o que a gente for encontrar de energia para Drude vai ser para plasma. O que a gente for encontrar de energia para Drude ou plasma, eles vão ter uma relação. Drude plasma é igual a 2 vezes o que a gente encontra para Drude. Certo?
Então, continuando. E aí, o que encontra é basicamente isso mesmo, né? A gente encontra que nesse caso, né, plasma 2 vezes drude, e a gente consegue contabilizar o quanto, né, o quanto é. E aí o fator numérico é bastante interessante, porque a gente pode escrever, olha só. Oi. Alô? Alô? Alguém ligou o microfone? Tá, então vamos deixar me falando, tudo bem. Tem um fator numérico aqui, que é algum número maior do que 1, tá bom? Tem um outro fator numérico aqui, que é bastante interessante, porque esse fator numérico, vocês lembram que a gente estava sempre discutindo a relação, né, entre esse comprimento térmico e o comprimento que separa as placas? Ele aparece aqui, ele pode aparecer aqui, né? A gente pode escrever de forma que apareça aqui. E essa energia de Casimir aqui é a energia para as placas em temperatura nula, naquelas condições que a gente já tinha feito, beleza? E esse caso aqui é drude. É o que a gente encontra para drude. Então, plasma, a gente deveria encontrar 2 vezes isso, apenas. Guilherme, tem algum comentário? Nessa parte não tenho não, Larissa. Tá bom. E aí, qual é o problema, né? Por que a gente falou dessas coisas? Porque, apesar de a gente conseguir, né, modelar essas... a gente modela, né, que pode ser drude ou pode ser plasma. Mas, na verdade, a gente não sabe, porque... inclusive, eu deveria ter colocado outra imagem. Espera aí. Ué? Ah, espera aí, um segundo, gente. Vou inserir aqui na malandragem. Deixa eu ver se eu consigo achar a imagem rápida. Um segundo. Achei. Ó. Não devia ter feito isso. Ai, ai. Mas tudo bem. Eu vou botar um negócio escuro aqui. Ah, não sei fazer isso. Deixa pra lá. Acho que se alinhar ela com o gráfico de baixo é como se o gráfico de baixo estivesse invisível, não? Ah, não, o tamanho Não, o tamanho tá é diferente. diferente. Tem que tentar alinhar demais. Ah. Tá legal isso não, ó. Gente, fica muito feio. Devia ter feito isso antes. Não parece aqueles memes triggered? Enfim, o ponto é, a gente não tem dados para baixas frequências. Isso daqui... Gente, caramba. Isso daqui não são dados. Isso daqui é uma interpolação do que a gente conhece. Essa interpolação depende de qual modelo a gente está usando. Por isso que, se questionar se o modelo dielétrico vai ser drude ou plasma, é importante. Só que, questões, né? Se fosse tão simples assim, a gente não teria nenhum tipo de discussão, certo? Vai lá, mede e tá tudo certo. Só que não é assim. Existem diferenças fundamentais entre o modelo de Drude e o modelo de plasma. Modelo de Drude e modelo de plasma. Quais são essas
diferenças, né? O modelo de plasma, se vocês não lembram do que eu escrevi, ele é do tipo, né? Epsilon é igual a 1 menos ômega 2p sobre ômega 2. Beleza? Enquanto o modelo de Drude, ele epsilon é igual a 1 menos ômega p2 sobre ômega é mais I gama. O que essas coisas, essas quantidades querem dizer e significar, certo? O gama, ele é uma frequência característica do material que está caracterizando... Nossa, frequência característica que está caracterizando, mas ele caracteriza a perda do material. Esse gama, ele é responsável por essa ideia, né, é responsável por esse modelo de Drude absorver, né, energia, por exemplo. Por esse modelo de Drude não responder como... Ele é responsável pela dissipação de energia, basicamente. Larissa, posso dar um comentário? Um segundo. Agora pode. Um outro jeito de pensar nesse gama também, apontado muito bem como a dissipação, quando a gente estuda modelo de Drude, por exemplo, nesses cursos de matéria condensada, até mesmo em Física 3, de repente, se alguém olhou, pode pensar, de repente, nesse gama como um inverso do tempo de relaxação, o tempo médio entre colisões dos átomos na rede, né? E ele que está associado com essa velocidade de arrasto e, por conseguinte, a dissipação no meio. Exatamente. Enquanto isso, o modelo de plasma ele não tem esse fator. Outra característica, né, para mostrar que o gama está relacionado à dissipação é que ele está acompanhado desse índice aqui, desse número imaginário, tá bom? Mas não se prendam a isso. Se prendam que o gama caracteriza a dissipação de energia nesse material, tá bom? E o modelo de plasma não tem esse gama. E aí tem várias questões, né? Porque se você toma o limite de gama indo a zero, a princípio você poderia dizer que esse limite é você encontrar o modelo de plasma, certo? Só que existe esse problema, né? De que, imagina assim, olha, você vai fazer esse limite dos coeficientes de reflexão, e aí você primeiro toma esse limite e depois você toma o limite de gama indo a zero. Vocês notem que o modelo de Drude ir tender a zero não depende de qual é o valor de gama, só depende da existência do gama. Então, significa que é uma coisa muito mais fundamental do que simplesmente, né, você tomar um certo limite e esses limites não comutarem, tá bom? E aí, né, tudo bem, a gente já discutiu que não existem dados para dizer qual é o modelo dos materiais que responde nessa faixa de frequência, né? Nessa faixa de frequência muito baixa. Um segundo. Tem alguém com o microfone aberto. Eu vou mutar, tudo bem? Licença. E aí o problema... Qual é o grande problema? O grande problema, gente, é que o modelo de Drude, apesar
da gente achar que ele pode ser o mais natural, o modelo de dissipação é o que tem descrito melhor os experimentos. E aí que entra a controvérsia do de plasma. Por quê? Porque como é que você diz, né? Como é que você diz que a descrição de um material é melhor? Como é que você diz que um material é descrito melhor se ele não tem dissipação de energia? Isso não é estranho? Não parece estranho para vocês? Essa estranheza é o que faz com que essa controvérsia seja alimentada. E aí, as diversas medidas, né, como a gente já comentou ontem, as diversas medidas que existem por aí, elas não são feitas com placas paralelas, né? Elas são feitas usando aquele modelo aquela aproximação de Derivagen, que também tem nome de aproximação de força de proximidade, que é um nome vocês podem encontrar como PFA. Eu já vou entrar na discussão que está no chat, tá? Um segundo. Só deixa eu apresentar isso daqui e aí a gente volta para o chat. E aí, essa aproximação de força de proximidade é basicamente o que o Guilherme explicou ontem, né? De você pegar... Você pode usar duas esferas, mas você também pode usar esse mesmo modelo para aproximar a força entre uma esfera e um plano, ou um semiplano infinito, tá bom? E aí tem diversos grupos que trabalham tentando fazer medidas dessa força de proximidade, né? Dessa força de Casimir. Muitos deles os experimentos, né, estão relacionados com você medir alterações na frequência natural de alguma mola, né? Então, aqui no caso, você tem esse plano, né, que tem uma frequência natural, você consegue medir essa frequência com que se altera. E aí você aproxima uma esfera, você sabe como é a interação dessa esfera com um plano. Note que você pode traçar, né, a diferença de altura, né, entre esses dois objetos. E ao aproximar essa esfera, você faz com que a frequência natural de oscilação desse objeto, dessa molinha e tal, seja alterado, tá bom? Vocês podem ver que isso daqui são dois experimentos diferentes, mas eles partem do mesmo pressuposto, tá? Então, aqui é uma placa parada e você tem o cantilever que tá com essa esfera, e aí a ideia é que você tem um laser e você consegue ver a resposta, né? O quanto essa esfera, ao ser movida por aqui, né, é alterada pelos fotodiodos. E aí aqui, né, aqui é um grupo, né, de Indiana que que trabalha muito nesse problema. Aqui tem outros grupos que trabalham, outras pessoas. E aí esse tipo de experimento aqui é o experimento que usa espectroscopia de força atômica, que é esse AFM, beleza? Então, é um grupo interessante de ficar seguindo. E eles têm trabalhos que interligam também as interações de Casimir como limites para botar cotas. Não sei se vocês
já ouviram falar de potencial de Yukawa e tal, mas existe uma possibilidade de, sei lá, a potencial de gravitacional ser algum tipo de potencial de Yukawa, e aí você consegue impor limites, né, para as exponenciais e para todos enfim, várias coisas nesse quesito, assim, e esse grupo trabalha nisso também, e eu acho muito interessante, e eu acho que vocês deviam dar uma olhada se interessarem. O piso elétrico é para mover esse setup. O piso elétrico é sempre para mover a amostra ou qualquer coisa assim, quando aparece assim. Só que, tudo bem, imagina assim, todos os experimentos convergem para plasma. Então, não teria problema nenhum, né? Porque, apesar da gente achar estranho, ter essa estranheza de você ser apresentado a um modelo sem dissipação de energia, né, para um metal, você poderia ter numa faixa de frequência, né? Não sei. Mas o ponto é que existem experimentos que, tudo bem, é um experimento numa gama de vários, mas experimento é experimento. E existe esse experimento que usa o que seria um efeito de... O ponto desse experimento é que ele mede o que seria esperado para esse efeito de patch. Guilherme, você quer comentar um pouco sobre isso? Porque... Guilherme? Oi, esse efeito de patch eu não cheguei a estudar ele legal não, mas posso mandar a referência, assim, ele é você pode entender ele como um efeito de mecânica estatística, né? Quando você tem várias cargas no material, pode entender ele como uma voltagem estocástica, assim. Mas isso eu vou mandar para quem quiser ver em detalhe. Eu tenho interesse em estudar isso mais a fundo. E o ponto dele é que todos os modelos, se vocês forem ver aqui, né, responderiam mal a esse efeito de patch, que tecnicamente as pessoas nunca estariam preocupadas em modelar, mas eles tentaram, né, modelar isso e o que parece responder melhor é o modelo de Drude, tá bom? Só que aí tem outro problema, porque, assim, não se tem um problema aberto tendo respostas, né? E mais uma questão, né, desse modelo dessa controvérsia do de plasma, né, dessa derivação da fórmula de Lifshitz, é que, tá bom, então vamos pensar assim, vamos pensar se a fórmula de Lifshitz, da forma que a gente usa, né, da forma que a gente deriva, está essencialmente correta para ambos os modelos. Beleza? Aí esse artigo, ele é um artigo muito legal, ele discute passo a passo da derivação da fórmula de Lifshitz para cada caso de modelo de material. E ele chega à incrível conclusão que o modelo de plasma e o modelo de Drude, da forma que a gente, da forma que a gente escreve, né, a fórmula de espalhamento, a fórmula de Lifshitz, o modelo de plasma e o modelo de Drude deveriam dar a mesma coisa. E deveriam dar o que a gente acha que é o modelo de Drude. Então, assim, a nossa intuição espera que um modelo para um material real seja um modelo que tenha dissipação nos metais, né? E o modelo de Drude é um modelo simples, sim, mas é um modelo que a gente acha que é razoável para modelar esses materiais. E aí, no final das contas, apesar dessas medidas, né, que esses grandes grupos
por muitos anos, né? Tipo, tem 20 anos que essa galera fica pesquisando sobre, tentando fazer experimentos, né? 20 anos de trabalho e essa pergunta ainda está aberta, porque você tem, por um lado, experimentos que aparentemente mostram que o modelo de plasma, né, é o certo. Por outro lado, você tem pessoas que dizem, né, como esse grupo, que tecnicamente, na verdade, então a gente deveria que esperar que o modelo de Drude seja o que descreve bem. Você também tem esse experimento, né, que do grupo de Lamorrow. O grupo do Lamorrow é um grupo bem forte da física de Casimir, tá? E esse grupo ele trabalha também nesses problemas e tudo mais, e eles modelaram, né? Tipo, o único problema desse experimento aqui é que eles fizeram uma modelagem e não caracterizaram ela. Mas o experimento parece certo, né? Enfim. E aí você tem um monte de questões que fica faltando alguma coisa, e ninguém sabe, né? Porque é uma pergunta aberta, porque ninguém sabe a resposta. Ninguém sabe se o modelo de plasma, de fato, é o que responde melhor a baixas frequências. Ninguém sabe também se. Ninguém sabe também se o modelo de Drude ou o modelo de plasma daria na mesma coisa, que nem, né, a proposição desse grupo aqui disse. E aí é isso. Fica também a questão de se não existe algum tipo de fenômeno que a gente está desconsiderando que deveria contribuir para essa discussão, e a gente só simplesmente não sabe, porque a gente nunca lidou com ele antes. Vamos discutir o que estão falando no chat. Guilherme, você está aí? Sim, Larissa. Tá, então vamos ver o que a galera está falando no chat? Vamos ver. Usa modelos de Ashby. O que são modelos de Ashby? Pergunta 1, o que são modelos de Ashby? Eu gostaria de saber. Rendeu aqui um debate aqui. Eu tô um pouco... Então, o cristal piezoelétrico que está... O cristal piezoelétrico, em geral, que está embaixo de uma amostra, ele tem como objetivo mover a amostra, porque ele consegue mover em passos muito, muito, muito pequenos. Rodrigo, você poderia me dizer um pouco sobre Ashby? O que é isso? Tem como abrir o microfone e falar? Oi, boa tarde, gente. Boa tarde. O modelo de Ashby, ele é uma metodologia que ele pega várias características de vários materiais, entendeu? E faz esse comparativo entre eles, entendeu? Então, eu posso pegar propriedades elétricas, propriedades magnéticas, propriedades mecânicas, e fazer ele faz como é que faz? Ele pega esses materiais e separa em grupos de materiais, onde você vai colocar propriedades específicas para eles, entendeu? Então, assim, eu posso determinar algumas propriedades que eu quero para aqueles meus materiais, para fazer um experimento, por exemplo, e ele vai voltar para mim um gráfico mostrando quais os materiais mais adequados que eu posso utilizar para fazer aquele experimento naquelas condições. Sim, mas olha só, o que a gente faz, né, é que a gente tem materiais que são, sei lá, bons condutores. Então a gente quer testar, a gente sabe quais são os bons condutores
e a gente sabe como eles se comportam até certo limite. O ponto é que a gente não tem informação, não existe informação sobre limites mais baixos, entendeu? Tipo, quando eu falei aqui sobre isso daqui, eu falei que isso daqui é uma interpolação daquele gráfico lá que eu tinha colocado inicialmente e eu perdi. Espera aí. Vamos ver se eu consigo achar de novo ele aqui. Deixa eu achar. Não vou achar. Acho que eu não vou achar, peraí. Mas achei. Eu vou fazer assim. Ué. Tá escrito alguma coisa aqui para vocês? Só está escrito sobre baixas frequências, não temos dados para resposta de elétrico. Tava arriscado. Eu também vi. Estranho. Mas vamos lá. Vou pegar esse daqui e vou trazer para cá. E vou fazer uma outra coisa aqui, que é fazer o seguinte. Vou tentar fazer um negócio branco aqui. Larissa, posso dar um comentário a respeito da pergunta do Rodrigo? Rodrigo, eu abri esse link que você me mandou a respeito desse modelo de Ashby. Isso, para mim, me parece mais uma maneira de você categorizar materiais e selecionar esses materiais a partir de propriedades que você já conhece, para ele fitar melhor aquilo que você quer, para você escolher o material mais apropriado. Eu estou correto? Isso, exatamente. Direito? Exatamente. Então, aí, no caso desse link que Uhum. você está vendo, você está vendo aí, por exemplo, se não me engano, está resistência mecânica e densidade. Um negócio assim, né? Só que tem um software, né, que até tem ele aqui, que ele tem uma base de dados de todos os materiais conhecidos. Entendeu? Então, nele está mapeado todas as propriedades que a gente conhece hoje de todos os materiais. Né? Então, se você for lá, você seleciona as propriedades específicas que você quer, por exemplo, eu quero material que ele trabalha tanto de temperatura, ele tem tanto de campo magnético que ele emite, ou então ele não tem campo magnético, é material cerâmico, não, quero material mais plástico. Aí ele vai e faz esse tipo de seleção de material, entendeu? Uhum. Aí gera esse tipo de gráfico para a gente em função daquilo que a gente está procurando. Então, existe uma diferença bastante essencial, né, dos modelos de Drude e dos modelos do modelo de Drude e do modelo Plasma nesse sentido, porque eles são modelos de estrutura da matéria, entendeu? Eles são modelos microscópicos, né? Nisso, pelo que você falou, o modelo de Ashby é um modelo macroscópico a partir de propriedades que você já conhece do material. O modelo de Drude, o modelo de Plasma e também o modelo de Lorentz para dielétricos, eles são modelos que vão lá na estrutura microscópica do material para você extrair propriedades macroscópicas como condutividade, resistividade, resposta diatérmica, constante dielétrica e várias outras, entendeu? Tem essa diferença aí no aspecto fundamental da coisa, dos dois modelos, entendeu? E também tem outro aspecto, que é o que a gente está discutindo, que esse modelo de Ashby, ele depende fortemente do que existe, do que se sabe, né? E o ponto da controvérsia Drude-Plasma é que a gente não sabe, entendeu? Entendi. A gente não sabe qual é o comportamento a baixas frequências desses materiais, entendeu? Sim, mas o que eu estou falando é o seguinte, não é que você vai saber como o material vai se comportar, mas a partir daquilo que você espera que ele se comporte macroscopicamente, você faz essa seleção para fazer o trabalho de mas olha fazer só. uma seleção daquilo que você espera que ele se comporte depois, microscopicamente, após o experimento. Não, então... É só uma metodologia para selecionar materiais.
Eu mas uso ele muito assim, para fazer projeto, etc., de estrutura. pensa comigo. Quando você vai fazer um experimento, você sempre tem que fazer esse tipo de escolha de material, certo? Sim, ele é só, como é que eu vou dizer? Ele é só um facilitador. Só que, então, o ponto essa escolha de material, imagina assim, aqui já foi feita, no caso, né? Quando você vai fazer os experimentos de Casimir, essa metodologia também tem que ser aplicada. Só que ainda fica em aberto qual é a resposta que esse material vai dar a baixas frequências, entendeu? Tipo, a gente vai ter uma série de motivos para escolher um material ou outro, né? Por exemplo, eu sei escolher, eu sei quais são as propriedades que são características que devem ter o material para que eu consiga pensar alguma coisa na pinça ótica, sabe? Isso passa por um estudo para entender o que faz pensar, qual é o meu setup e etc. Né? Quando você vai fazer um experimento de Casimir, você também precisa fazer essa preparação. Né? E aí eu acho que as propriedades macroscópicas que você precisa, né, ter são propriedades que você tem que entender como é que funciona como é que você vai conseguir diferenciar, né, esses dois modelos, talvez obviamente ou não, dependendo do material. Então, sei lá, muitas vezes usam ouro, sabe, para fazer os experimentos. E aí usa aquele negócio de coated e tal. Mas esse passo de escolher material ainda não responde a pergunta do Drude Plasma. Porque exatamente como o Guilherme falou, esse método que você mostrou, eu vou dar uma olhada no site depois, muito obrigada. São características macroscópicas e a gente está falando de uma descrição fundamental microscópica. Guilherme, quer falar alguma coisa? Alô? Quero não, Lala. Eu achei que você estava me vendo, eu só balancei a cabeça, mas não tem comentários nessa parte, não. Beleza. Alguém tem mais alguma questão, alguma pergunta? Querem falar alguma coisa? Larissa, eu tenho uma. Eu não sei se é uma dúvida meio boba, ou talvez seja meio complicado de explicar, mas o que que explica essa falta de dissipação de energia do plasma? É alguma característica dos plasmas ou é alguma coisa que surge de alguma outra coisa, sabe? Guilherme, você quer responder isso? Eu quero, mas eu não tenho como. Porque se eu tivesse como, eu provavelmente seria um cara rico agora, porque essa pergunta ela é uma pergunta quente. Temos todos, então, a resposta. Eu também não sei dizer qual é o mecanismo que faz com que... como o Guilherme falou, tipo, nunca fui exposta a uma resposta para isso, né? Eu não sei dizer qual é o mecanismo que faz com que plasma não tenha dissipação de energia. Eu sei o quê? Eu sei que é um modelo que isso é consequência, entendeu? Entendi. Mas porque eu também nunca vi. fundamentalmente eu não sei dizer qual é a justificativa. Assim, eu tô dando um chute agora. Então, essa minha resposta pode ser tão boa quanto o signo do Escorpião passando em Marte. Mas, assim, acontece que, por exemplo, as hipóteses do modelo Drude são que existem essas colisões
dos elétrons, né, esses espalhamentos com os átomos da rede. Né? Nesse sentido, o modelo de Drude ele é bem semiclássico. O modelo de plasma ele não leva em conta essas colisões, e essas colisões que dão a dissipação. Entendeu? Eu acho que está mais relacionado com as hipóteses do modelo. Essencialmente, os elétrons no modelo de Drude é um gás de elétrons livres, sabe? Não necessariamente um gás de elétrons livres no sentido Fermi-Dirac, né? Não quero a galera de condensado de condensada chateada comigo. Eu só tenho partículas carregadas livres, assim, sem a única interação que pode haver é uma interação a priori coulombiana. Não tem esse espalhamento com os íons fixos na rede massivas. Beleza? Entendi. Não, mas então, perfeito. É a pergunta que não dá para responder mesmo. Valeu, gente. Obrigado. Sim, talvez até dê, né? O negócio que eu não sei. Exatamente, eu também sou incapaz, desculpa. A gente devia chamar o pessoal que estava na aula de física de plasma, que estava nesse link. É isso. Vem, pessoal, aula agora. Vem cá, rapidão. Chamar aquele professor que estava furando o prazo. Mas então, gente, é isso, assim, esse aqui é o nosso grupo, ele é bastante grande, né? Se sintam livres para falar com a gente está nesse site. Esses são os professores do grupo, esses são os alunos e colaboradores. A gente colabora com muita gente, não tá todo mundo com quem a gente colabora aqui. Se vocês tiverem qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, vocês podem mandar e-mail, a gente vai escrever para vocês hoje, logo após essa aula, eu e o Guilherme vamos sentar, eu vou fazer ele conversar comigo para a gente mandar esse e-mail para vocês com material e tudo mais. E é isso, agradecemos a participação de todas e todos. Muito obrigada. Obrigado, pessoal, por estarem no curso. Foi realmente um prazer estar aqui, respondendo as dúvidas de vocês, interagindo. Até agradecer a Larissa também pelo convite e pelas aulas também. Eu vou parar a gravação, então, de novo, muito obrigada pela atenção. E quem quiser ficar aqui, eu vou criar o grupo no Telegram agora, então eu posso já mandar o chat. Então, esperem aí um segundinho.